Você sentir de perto esse clima, como que as pessoas estão se conectando com a seleção, né? Isso é importante. Não adianta a gente querer deduzir as coisas, né? A seleção é uma relação muito de paixão. Paixão compreende-se, aquela coisa meio louca mesmo, né? Então o time ganha, é o máximo isso, o time empata, já não presta. Essa é uma paixão, mas acima de tudo, o brasileiro é apaixonado por ela. Né? É um patrimônio do Brasil, a seleção. É um patrimônio nosso. Então é legal você sentir de perto isso, né? E voltar aqui ao Mangueirão, assim, é muito legal para mim, pessoalmente, falando aí do ponto de vista pessoal, que eu tive aqui quando era meio estádio, não tinha absolutamente nada em volta, vocês não eram nascidos, nada, zero. Depois eu tive quando o estádio foi completado, que o Campeonato Brasileiro tinha muita gente, tive quando virou o Estádio Olímpico do Pará, estava aqui no recorde da Malren. Pois é, na última entrevista que a gente fez, falaste muito desse recorde. Que foi um momento histórico do lado de lá, né? É, porque eu sempre fui um jornalista olímpico, digamos assim. Eu sempre gostei de vários esportes. E quando você percebe que você está numa casa que abraça o olimpismo, que estava no atletismo, a gente fazia o GP todo ano, a gente transmitia o GP inteiro do Grand Prix. E quando o Grand Prix veio para o Pará, aquilo foi uma loucura, porque a gente tinha 50 mil pessoas no estádio. É recorde mundial de gente para o Grand Prix. E o Grand Prix nunca teve um público daquele tamanho. Então está numa prateleira alta, sabe, naquela prateleira dos grandes momentos, como o vôlei campeão olímpico em Copacabana, no Maracanãzinho, essas paradas assim. Então é muito legal. E aqui tive em todos esses episódios do Mangueirão, né, que era a Lacide Nunes, agora Edgar Proença e o Olímpico do Pará. Jornalista Edgar Proença. São muitos momentos marcantes aqui, né? Inclusive amistoso de seleção brasileira. Pois é, isso que eu queria saber. Já tiveste narrando um jogo de seleção brasileira aqui no Mangueirão? Já tive, foi uma empreitada, o Brasil jogou aqui, empatou, Chile. Primeiro jogo no Mangueirão? Pronto, Chile, tive aqui na Rádio Globo. 90, né? 90. E aí depois o Brasil jogou em Brasília, se eu não estou enganado, na mesma empreitada, teve um outro amistoso, que foi contra a Alemanha em Brasília. No antigo Mané Garrincha. No antigo Mané Garrincha. Então são muitos momentos, né? E aí perceber também a transformação da cidade, né? Belém sempre foi uma referência, era a porta de entrada no Brasil, antes da aviação, mas nos navios que vinham da Europa, o primeiro porto era em Belém. É mais próximo da Europa. Mais próximo da Europa. Aqui tinha um ar meio europeu, né? Tinha uma coisa meio Belle Époque. Então, e a transformação de Belém é muito encantadora para mim. Não só de Belém, mas de um modo geral, as capitais do Nordeste e do Norte do Brasil, elas se transformaram, elas são metrópoles, com tudo que elas têm direito. Tudo tem de bom e tudo tem de ruim. A entrevista hoje ela teve um tom simbólico de uma liderança extracampo, que a gente vai ver na prática, porque não é fácil. Me parece que não é nato do Neymar, a liderança dele é técnica, ele é a referência técnica dessa geração. Ele se propôs a fazer uma entrevista coletiva e falar um pouco desse momento, passa algo de como assim, puxa, eu acho que eu tenho dimensão de que eu sou o cara que tem que liderar o processo. Embora tenha Casemiro, tenha Marquinhos, tenha Danilo. Né? Então assim, eu acho que começa um ciclo bacana. E, gente, é o que nós temos. O futebol jogado nas grandes ligas da Europa é o futebol nível A. A nossa liga hoje está muito forte, nosso campeonato brasileiro. Mas não adianta você chegar no eufemismo, dizer o Diniz devia convocar 22 caras que nunca foram, isso é uma bobagem. Essa é uma retórica que não me convence. Então acho que a gente está no caminho certo, acho que o Diniz é o cara que estava ali para ser, ele é um diferente, não é futebol posicional, é uma proposta de jogo diferente, ele é um cara íntegro, isso conta muito, para comandar a seleção o cara tem que ser íntegro. E quanto a mim, assim, eu pautei a minha vida pela ética, pela correção, eu estou aí na luta esses 40 e tantos anos, né? Então acho que eu estou pronto para o desafio de estar aqui falando com os brasileiros na TV Globo, né? Não sei se será por um jogo, por 2, por 3, pelo 5, por quanto mais, eu já não sou mais um menino, mas eu estou aí inteiraço na expectativa de fazer o meu melhor, assim, né? E acho que não existe muito, nem para um lado nem para o outro, tom de comparação, né? O Galvão é uma lenda da televisão, né? Um irmão, um padrinho que a vida me deu, né? Ele é uma geração na minha frente, o cara que sempre esteve do meu lado, sempre me deu os toques bacanas, e num dado momento eu sou meio nabelhudo, eu comecei a dar toques também, né? Lógico, e ele ouve, por isso que ele foi longevo.
Por isso que ele ficou tantos e tantos anos trafegando nesse nível alto que ele trafega, né? Então assim, se ele resolveu dar um tempo nesse negócio, né? Pô, tá na hora de aproveitar um pouco mais, porque é um conjunto de fatores, de cobrança, de pressão e tudo. Então eu acho que, sabe, se a incumbência me for dada, como está nesse momento, eu acho que eu estou pronto. Eu acho que eu sou um cara que a vida construiu de uma forma correta, íntegra. Eu levo isso muito em consideração. E acho que estou sempre me reinventando, tentando estar em contato com os brasileiros, falar a linguagem dos brasileiros e levar para o público, de um modo geral, né, esse paizão maravilhoso, aquilo que a gente está sentindo aqui, tendo o privilégio de ver esse patrimônio que é a seleção brasileira. Agora, Luiz, trazendo um pouquinho mais, puxando a sardinha para mim, assim, do futebol local. Como eu tinha dito mais cedo ali no corredor, você narrou o título mais importante do futebol do estado, que foi o Copa dos Campeões do Paysandu. Eu queria que você dimensionasse esse título, porque assim, por mais que tenha dado a vaga inédita para o clube da Libertadores, é um título que, como a competição deixou de existir, muitos clubes ainda diminuem, de certa forma, historicamente. A Copa dos Campeões, sem te interrompendo, porque assim, a gente estava no momento de acertar o calendário. A gente está falando de 2002, tá? É bom a gente lembrar que a gente não tinha nem um ponto corrido no Brasil. Então a gente estava tentando encontrar o calendário. A Copa dos Campeões é uma grande sacada. Só que o calendário brasileiro, parar para 12 times, talvez 16, se reunirem em um mês para jogar uma competição, ele meio que poluía o calendário para você fazer o ponto corrido entrar, ser inserido ali. Você precisa de quase um ano todo. E nós tínhamos os estaduais muito maiores. A Copa dos Campeões, as edições que foram realizadas, elas foram maravilhosas. Elas são competições que jamais a gente vai esquecer. E o título do Paysandu, ele tem, além de tudo, um tom épico. O Paysandu literalmente era azarão. E o fato de ter tido um jogo aqui era uma coincidência, porque as sedes eram 4 sedes. Maceió, João Pessoa e Fortaleza. E Teresina. Teresina estava também nessa segunda edição da Copa dos Campeões. E as finais estavam programadas para cá e para Fortaleza. Independentemente da equipe que participasse. Independentemente. E aí rolou que nós tivemos Cruzeiro e Paysandu na final. Né? E o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo aqui. Né? O jogo foi 2-1 para o Cruzeiro aqui. E aí o Paysandu vira lá, ganha o jogo lá de forma espetacular e ganha os pênaltis. E é épico. E o Castelão, o antigo Castelão, lotado. Porque a competição foi realmente sensacional. Então é um momento maravilhoso que a gente não pode pensar em diminuí-lo em hipótese nenhuma. É um título histórico, o maior título do futebol do norte do Brasil. E depois ainda teve a vitória contra o Boca na Bomboneira pro gol do Iago. Que é uma vitória quase um título, né? Com esse gostinho de título. É bom a gente não lembrar o jogo de volta, né? Vamos deixar os esquelotos. O esqueloto foi um jogador que destruiu o jogo aqui. Fez 2 ou 3 um dos irmãos aqui. Pra gente encerrar, Luiz, eu queria saber se você acompanha o futebol do Pará de alguma forma, de ouvir. Sim, claro que assistir, trabalhei demais. Tem Série A do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil para trabalhar, mas eu quero saber se tu ouves alguma coisa do futebol do Pará. Sim. Qual é a avaliação que você faz da realidade dos times agora? São times que, assim, agora trazendo a minha experiência um pouquinho para essa discussão, que tem se estruturado um pouco nos últimos anos, tem sido as gestões melhores do que os últimos anos, mas ao mesmo tempo não tem conseguido passar daquela barreira de conseguir um acesso ao jogo decisivo. Eu acho assim, agora, por exemplo, como factual, né, o Paysandu empatou com o Volta Redonda, vai jogar amanhã em Manaus, tentando um acesso para voltar à Série B, enfim. É possível, mas acompanho, obviamente, né, o noticiário, óbvio que é muita coisa para acompanhar, né? Então não dá para você estar ligado em todas as séries e tal, que você já passa 10 horas do dia com a tela verde em casa. Eu acho que a questão, aqui tem o estádio, está de novo pronto, obviamente que tem uma otimização, ele é um multiuso, a gente vai ter outros eventos e tal, mas para você gravitar no nível A do futebol brasileiro, como acontece agora, por exemplo, com o Fortaleza, que tem uma sequência competitiva, você tem que estar estruturado do ponto de vista da gestão. Porque público, nós sabemos que tem. Público, eu digo, é torcida. Né? Estrutura física de estádio temos também. O estádio tem, é um estádio, digamos, público, né? Mas ele está à disposição dos dois times aqui. É uma otimização de uso. Mas você tem que ter uma estrutura de gestão mesmo. Como fazer com que você produza dinheiro. Como capitaliza isso?
né? É o programa sócio-torcedor, é a estrutura do centro, do centro de treinamento, da fisiologia, da academia. Fortaleza, 5 anos atrás, não tinha uma academia. Na época da chuva, a quadra chuvosa, os caras iam para uma dessas academias de rede. O Rogério levava os caras lá, pedia por favor para os alunos deixarem. Aí construíram. Hoje você tem uma estrutura lá no PC que é top de linha, o centro de treinamento, fisiologia, centro de médicos. E óbvio que se você não tiver captação de recursos, você não consegue manter um elenco competitivo como nós temos nos principais centros. Então, esse é o enigma para a gente ter alguém do norte do Brasil gravitando na elite do futebol brasileiro.